Já faz mais de um mês que a Ucrânia está no epicentro de um verdadeiro conflito, só que desta vez seu adversário não está no leste, mas sim no oeste. E, graças a Deus, até agora tudo está acontecendo sem armas, vítimas ou derramamento de sangue. Entre a Polónia e a Ucrânia surgiu o maior confronto político e diplomático das últimas décadas. E esse escândalo não só está longe de ser resolvido, como, pelo contrário, mostra uma tendência persistente de se intensificar ainda mais. À primeira vista, tudo gira em torno de modelos de memória histórica completamente opostos em sua essência: o ucraniano e o polonês. Mais especificamente, da parte que diz respeito às atividades do Movimento Nacional de Libertação Ucraniano durante a Segunda Guerra Mundial, mais conhecido pelo nome coletivo de UPA. E para ser ainda mais preciso, trata-se da chamada Tragédia de Volhynia, cujas vítimas foram tanto poloneses quanto ucranianos. Mas hoje vamos além dessas tolices e vamos olhar para a essência do atual conflito ucraniano. Meu nome é Simeon, canal Megashot TV. Vamos começar. A Tragédia de Volhynia. Qual é a essência do caso? Na verdade, um tema tão delicado e muito complicado como esse merece pelo menos um vídeo separado, ou melhor, vários. No entanto, agora vamos tentar entender essa questão da forma mais concisa possível. Para começar, um pouco de história. No período entre as duas guerras mundiais, ou seja, de 1919 a 1939, o território da Galícia e da Volhynia fazia parte da Polónia. E estamos falando, aliás, das 5 regiões atuais: Lviv, Ivano-Frankivsk, Ternópil, Rivne e Volyn. Mas agora vamos nos interessar pelas duas últimas. Claro, todas essas terras ucranianas passaram a fazer parte da Polónia, ou, como era chamada na época, a Segunda República da Polónia. Não foi de forma voluntária, elas foram tomadas à força, anexadas. Consequentemente, a atitude dos poloneses em relação aos ucranianos era a que se tem com um povo conquistado, como pessoas de segunda categoria. Graças a Deus, ao contrário de Hitler, as autoridades polonesas não exterminaram os ucranianos como fizeram com os judeus, e não os mandavam para o Gulag como Stalin. Mas todo tipo de discriminação contra a população ucraniana, tanto no cotidiano quanto no nível político-administrativo, existia, e naquela época isso era considerado normal para os poloneses. Mas, novamente, os poloneses não construíram campos de extermínio como Auschwitz ou Buchenwald. No entanto, existia um pequeno campo de concentração em Bereza Kartushka. Lá eram presos todos os opositores políticos, incluindo membros do Movimento Nacional de Libertação Ucraniano. Por exemplo, entre os presos estava o futuro comandante-chefe da UPA, Roman Shukevich, e o irmão de Stepan Bandera, Vasily. Aliás, para sermos justos com a verdade histórica, é preciso dizer que a Polónia das décadas de 20 e 30, especialmente durante o governo de Józef Pilsudski, pouco lembrava um Estado democrático. Na verdade, era ao contrário, um regime autoritário de tipo personalista, com tendências claramente de extrema-direita e até mesmo pró-fascistas. Não como a Alemanha fascista, é claro, mas mais parecido com a ditadura de Mussolini na Itália ou de Miklos Horthy na Hungria. Logo, você vai entender que esse fato teve um papel nada secundário. Mas então, chegou o temido ano de 1939. Primeiro, Hitler e Stalin dividiram a Polónia de acordo com o mundialmente famoso Pacto Molotov-Ribbentrop. E menos de um mês depois, a divisão da Polónia aconteceu também na prática. Volhynia e Galícia ficaram com o Império Soviético. Mas em 1941, essas terras e outras foram tomadas pelo Terceiro Reich. Ao mesmo tempo, tanto a população polonesa quanto a ucraniana da Volhynia não foi a lugar nenhum. Continuaram vivendo lá relativamente bem, em comunidades compactas. Muitas aldeias tinham população mista e nem sempre era claro qual era a nacionalidade do morador médio daquela região, polonês ou ucraniano. E agora chegamos ao cerne da tragédia da Volhynia. Para resumir e simplificar ao máximo, durante o período da ocupação alemã da Volhynia, ou seja, de 1942 a 1944, entre as populações locais polonesa e ucraniana, ocorreram uma série de conflitos armados que levaram ao assassinato em massa de civis, inclusive crianças, e à destruição de seus bens. Os responsáveis do lado polonês foram os combatentes do exército clandestino Armia Krajowa e do lado ucraniano, a UPA, além de várias outras unidades nacionalistas ucranianas. O auge dos assassinatos ocorreu no verão de 1943, após o qual começou a diminuir. E agora começa a diferença na interpretação desses eventos. Os poloneses promovem um esquema simples e compreensível, semelhante ao do Holocausto. Ela consiste no fato de que os malditos bandeiristas, assim como seus simpatizantes, de forma deliberada e impiedosa, exterminavam, literalmente massacravam, a população polonesa da Volhynia, especialmente idosos, mulheres e crianças. Ou seja, do ponto de vista polonês, todos esses eventos são genocídio em sua forma mais pura, semelhante ao já mencionado Holocausto ou ao massacre dos arménios pelos turcos durante a Primeira Guerra Mundial.
A posição oficial da Ucrânia é que, sim, os assassinatos de poloneses realmente aconteceram, mas os próprios poloneses também mataram ucranianos inocentes. E, na maioria das vezes, foram eles que começaram a matar, e os ucranianos, depois, realizavam ações de retaliação. Assim, do ponto de vista dos historiadores ucranianos, os assassinatos em Volínia não foram genocídio, ou seja, a destruição unilateral dos poloneses por motivos étnicos, mas sim uma limpeza étnica mútua, ou seja, crimes de guerra cometidos durante um conflito bilateral. Na verdade, é por isso. Ao contrário da Polónia, onde o termo massacre de Volínia é amplamente utilizado, na Ucrânia é usado por princípio o termo tragédia de Volínia. Dessa forma, destaca-se especialmente que todos esses assassinatos, por sua natureza, foram uma tragédia e não um genocídio, uma tragédia de ambos os povos. No final das contas, a Ucrânia insiste que os ucranianos, na maioria das vezes, agiram em retaliação a assassinatos semelhantes cometidos pelos poloneses. Ou seja, como dizem os protagonistas do filme Rambo, foram eles que derramaram sangue primeiro. Além disso, é claro, em tudo isso desempenhava um papel importante o elemento de vingança, o sentimento de busca por justiça por todos os anos anteriores de humilhação e repressão por parte dos poloneses. E além de tudo, a maioria dos historiadores ucranianos concorda que seus colegas poloneses claramente exageram o número de vítimas. Não foram 100 mil poloneses mortos, mas aproximadamente entre 10 e 15 mil, no máximo 20 mil. Além disso, aproximadamente o mesmo número de ucranianos morreu. Resumindo, a versão polonesa sobre a culpa unilateral dos nacionalistas ucranianos se contrapõe à versão ucraniana, que fala sobre responsabilidade mútua. Afinal, ambos os lados cometeram crimes de guerra contra civis. E como os principais participantes da tragédia de Volínia, o UPA e o Armia Krajova, em primeiro lugar lutaram contra a ocupação nazista, é bastante lógico que em seus próprios países eles sejam considerados heróis e lutadores pela liberdade. Mas, ao mesmo tempo, a sua glorificação muitas vezes só agrava as acusações mútuas. No entanto, vamos por partes. Tudo gira em torno do dia 11 de julho. Antes de passar para a essência do atual conflito polonês-ucraniano, é preciso dizer que durante quase 70 anos, a tragédia de Volínia foi um dos temas pouco estudados, indesejados e até semi-proibidos, não só para pesquisa científica, mas até mesmo para uma ampla discussão sociopolítica. No período soviético, esse problema era totalmente tabu. A ideologia da fraternidade socialista e da amizade entre os povos exigia esconder quaisquer conflitos agudos entre poloneses, ucranianos e outros povos do bloco socialista. E após a queda da ditadura comunista na Polónia e a independência da Ucrânia, as primeiras décadas passaram sob o lema "Sem uma Ucrânia independente, não há uma Polónia independente". Assim, o principal componente da política das elites polonesas da época era o desejo de tirar a Ucrânia da órbita de influência da Rússia e gradualmente integrá-la às estruturas ocidentais, à União Europeia e à OTAN. Por isso, em prol desse objetivo estratégico, as autoridades polonesas deliberadamente deixavam de lado reivindicações históricas para não prejudicar as relações com Kiev. Uma política especialmente sábia e equilibrada foi conduzida pelos presidentes Alexander Kwasniewski e Bronislaw Komorowski, que, por suas convicções ideológicas, pertenciam às forças liberal-democráticas orientadas para a Europa. Por isso, não é à toa que há cerca de 15 ou 20 anos, a Polónia foi abertamente chamada de principal advogada da Ucrânia na Europa. A situação mudou radicalmente em 2015. E 2016, quando forças políticas de direita conservadora e até mesmo abertamente de extrema-direita começaram a governar a Polónia. Pela primeira vez desde o início dos anos 90, todo o poder, ou seja, tanto o cargo de presidente quanto o de primeiro-ministro e a maioria parlamentar, ficou concentrado nas mãos do maior partido de direita, o partido Lei e Justiça. E aí começou a escalada. Os conservadores poloneses transformaram muito rapidamente a tragédia de Volínia no principal tema de consolidação da sociedade polonesa e fizeram isso de forma totalmente artificial, apenas para ganhar pontos políticos. E embora praticamente em todos os países as forças de direita dê grande atenção à memória histórica, na Polónia essa pressão superou todas as expectativas. Especialmente para provocar a Ucrânia, o Sejm declarou oficialmente 11 de julho como o Dia Nacional de Memória das Vítimas do Genocídio de Cidadãos Poloneses por nacionalistas ucranianos. Pois, de acordo com pesquisas de historiadores poloneses, foi exatamente nesse dia, em 1943, que ocorreu o maior número de assassinatos de moradores poloneses. No âmbito internacional, as autoridades polonesas têm exigido cada vez mais que os ucranianos se arrependam pelo que fizeram e reconheçam sua culpa na tragédia de Volínia, assim como os alemães fizeram em relação ao Holocausto. Além disso, de importantes políticos poloneses, como Jaroslaw Kaczynski, começaram a surgir ameaças explícitas, dizendo que, com Bandera e a UPA, a Ucrânia não terá chance de se tornar membro da União Europeia. Além disso, como a cereja do bolo, os poloneses produziram de propósito o filme de propaganda abertamente anti-ucraniano chamado Volínia, onde os nacionalistas ucranianos eram retratados quase como canibais e, em comparação, os alemães e os soviéticos pareciam até tranquilos. Uns anjinhos.
É um completo absurdo, só dá vontade de dizer isso. No entanto, quando esse absurdo é apresentado como uma política de Estado deliberada, aí a coisa deixa de ser engraçada. E isso vale tanto para os poloneses quanto para os ucranianos. Chuva de condecorações na Rússia, a jogar. Agora vamos para o dia de hoje. O motivo formal para o início do atual conflito foi o fato de Vladimir Zelensky dar o nome dos heróis da UPA a um centro de operações especiais norte. Na Ucrânia, ninguém prestou atenção a essa decisão, o que não é nada surpreendente. Existem muitos outros problemas mais importantes. Ainda mais porque, nos últimos 10 anos, no contexto da descomunização e da descolonização, surgiram em muitas cidades ucranianas ruas, avenidas e praças, com os nomes de Stepan Bandera, Roman Shukevich e outros representantes do nacionalismo ucraniano e combatentes da UPA. E nada aconteceu. Em Varsóvia, ninguém reagiu a isso. Na verdade, é preciso dizer que o agravamento na Polónia acontece perto de 11 de julho. Quase todo ano, próximo a essa data, os políticos poloneses começam a levantar o tema da tragédia de Volhynia. Depois, o assunto vai diminuindo aos poucos, virando um ruído informativo banal. E assim, fica até o próximo verão. Por isso, no começo, quando os poloneses só começaram a fazer barulho, em Kiev não levaram a ameaça a sério. A situação mudou quando o próprio presidente da Polónia, Karol Nawrocki, se envolveu pessoalmente no caso. Por meio de um decreto especial, ele retirou de Vladimir Zelensky a mais alta honraria da Polónia, a Ordem da Águia Branca, que havia sido concedida pelo ex-presidente Andrzej Duda 3 anos antes. Na linguagem diplomática, esse gesto é uma ofensa aberta, e não apenas ao próprio Vladimir Zelensky, mas a todo o povo ucraniano, em nome de quem ele, de facto, fala. E faço questão de enfatizar, trata-se de um povo em guerra, lutando contra um inimigo comum tanto dos ucranianos quanto dos poloneses. Em retaliação a esse gesto inédito, em sinal de solidariedade com o chefe de Estado, políticos e figuras públicas ucranianas, incluindo ex-presidentes, começaram a recusar prémios poloneses. Leonid Kuchma, Viktor Yushchenko e Petro Poroshenko recusaram suas ordens da Águia Branca. Funcionários de menor escalão, como por exemplo Kirill Budanov, também recusaram publicamente suas condecorações polonesas, inclusive as militares. Mas a questão não se limitou apenas à recusa das ordens. A Ucrânia foi alvo de uma nova avalanche de críticas, além de insultos e ameaças abertas vindas da Polónia. E, em primeiro lugar, exigências de bloqueio das negociações sobre a entrada da Ucrânia na União Europeia e na OTAN, assim como a suspensão de qualquer ajuda, inclusive militar. Alguns políticos poloneses chamam de forma ostensiva a Ucrânia Ocidental de Pequena Polónia Oriental, o que é avaliado a priori como reivindicações territoriais mal disfarçadas de Varsóvia contra Kiev. E isso está longe de ser o limite. Como já foi dito antes, esse conflito só está começando e ganha cada vez mais força. Em Moscou, nesse momento, esfregam abertamente as mãozinhas, satisfeitos, pois se não há concordância entre aliados, então nem é preciso ter inimigo. Amizade é amizade, mas negócios à parte. Claro, olhando para toda essa bacanal política, você se faz uma pergunta simples e ao mesmo tempo muito difícil. Será que todas as razões para o atual confronto entre Polónia e Ucrânia estão abaixo da cintura? Perdão, se resume exclusivamente à tragédia de Volhynia. Então, a culpa de tudo são as visões diametralmente opostas sobre os acontecimentos de 80 anos atrás. E se for assim, será que realmente não é possível superar esses problemas de um passado tão distante em nome da construção de um futuro brilhante dentro de uma família europeia unida? Ou estamos falando de outros problemas mais urgentes? E a tragédia de Volhynia não passa do topo do iceberg. É o mais visível, mas de forma alguma o mais importante. Por isso, vamos primeiro lembrar aquela fórmula mais do que conhecida. Qualquer ideia inevitavelmente morre se perde o interesse económico. Portanto, se olharmos para o problema sob o ângulo da economia, tudo rapidamente se encaixa. Afinal, se nas esferas política e político-militar a Polónia e a Ucrânia são aliados inevitáveis, pois têm um inimigo comum, a Rússia, então, do ponto de vista económico, Ucrânia e Polónia são concorrentes 100%. Lembre-se, por exemplo, dos acontecimentos de 2023, quando os agricultores poloneses bloquearam em massa os postos de fronteira e os caminhões ucranianos carregados de grãos e outros produtos agrícolas. Eles ficaram semanas na fronteira em filas de muitos quilómetros. E porquê? Porque, após o bloqueio marítimo dos portos do Mar Negro, o setor agrícola ucraniano foi forçado a se reorientar para rotas logísticas terrestres e, em primeiro lugar, através do território da Polónia. Ao mesmo tempo, muitos produtos acabavam no mercado interno polonês, e os agricultores poloneses ficaram chocados ao descobrir que o grão ucraniano não era apenas mais barato que o polonês, mas também de qualidade muito superior. Os produtos deles simplesmente se mostraram não competitivos em comparação com os produtos ucranianos.
Pode-se chamar de emblemática toda uma série de entrevistas que, na época, jornalistas poloneses e ucranianos fizeram com poloneses que bloqueavam a fronteira. Quando eles perguntavam: vocês entendem que, com suas ações, estão enfraquecendo a Ucrânia e, assim, ajudando Putin? E a resposta, mais ou menos, vinha uma resposta padrão. Eu não me importo nem com a Ucrânia nem com o Putin. O que importa para mim é que comprei o meu grão. Então, o velho ditado "cada um no seu canto sem querer saber de nada" claramente não se aplica só aos ucranianos. Em resumo, o agronegócio ucraniano é um concorrente extremamente perigoso para os agricultores poloneses. Mas o mais interessante é que, há apenas uns 20 ou 25 anos, quando a Polónia estava se preparando para entrar na União Europeia, exatamente os mesmos receios vinham da chamada Velha Europa, França, Alemanha, Itália. E a agricultura polonesa, justamente por ser mais barata, também abalou bastante as posições de outros produtores agrícolas, que tradicionalmente dominavam o mercado europeu. Levou bastante tempo para que a economia polonesa se integrasse ao espaço europeu comum e encontrasse seu próprio nicho. E antes que isso acontecesse, muitos perderam seus empregos e milhões em receitas. Ou talvez até bilhões. O principal é que agora a Polónia está do outro lado da barricada. Agora, ela é uma fornecedora tradicional de produtos agrícolas para o mercado europeu e não quer deixar estranhos entrarem nesse setor, especialmente a Ucrânia de solos férteis. Aliás, a concorrência entre Polónia e Ucrânia não diz respeito apenas ao setor agrícola, mas também à disputa por mão de obra barata. Novamente, há 20 anos, em muitos países da Europa Ocidental, especialmente na França, foi criado de propósito o estereótipo do encanador polonês, que supostamente viria trabalhar e tiraria o emprego dos locais. Só que agora, esse papel do tal encanador é desempenhado pelos ucranianos, que literalmente fazem por uma mixaria o trabalho que os poloneses torcem o nariz para fazer. E não só eles, principalmente na agricultura, construção civil e outras áreas que exigem muito trabalho. É justamente pelo fluxo de mão de obra barata da Ucrânia que se explica a relativa estabilidade e até o crescimento da economia polonesa, ao contrário da maioria dos países da União Europeia, onde agora há uma estagnação evidente. Mas o problema é que as autoridades ucranianas estão justamente interessadas em que os trabalhadores migrantes ucranianos voltem da Polónia para a Ucrânia, o que, por sua vez, será um golpe inevitável para a economia polonesa, pelo menos após o fim da guerra. Naturalmente, essa concorrência não gera muita simpatia entre a Polónia e a Ucrânia. A luta pela liderança e pelo dinheiro. Se olharmos para essa situação de forma mais ampla, no contexto geopolítico, então, nos últimos 20 anos, Varsóvia fez um enorme trabalho para se consolidar como o líder regional indiscutível entre os países europeus da União Europeia. E, apoiando-se nesse status, tornar-se um dos principais Estados da União Europeia. Além disso, o rápido desenvolvimento económico e o crescimento da indústria da Polónia despertaram ainda mais ambições em Varsóvia, de desafiar o papel da Alemanha como locomotiva e principal base industrial da Europa. Daí, aliás, as relações bastante tensas entre poloneses e alemães, nas quais também são usados argumentos ligados à memória histórica. Em particular, Nawrocki exige da Alemanha uma compensação pelos danos causados durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, 1,3 trilhão de euros, em reparações diretas, assim como pagamentos anuais às vítimas no valor de 10.000 zlotys para cada uma. A Alemanha nunca pagou esse valor, nem mesmo às vítimas do Holocausto. Mas, voltando ao nosso assunto, no contexto de objetivos tão grandiosos, por muitos anos as elites polonesas consideraram a eurointegração da Ucrânia e sempre atuaram como seus defensores. Mas não era para que a Ucrânia se tornasse igual à Polónia. Para eles, a Ucrânia é como uma protegida, fornecedora de mão de obra e, ao mesmo tempo, o mercado para os produtos poloneses. É exatamente nesse status que a Ucrânia, na União Europeia, fortaleceria a posição da Polónia nas disputas internas europeias. No entanto, nos últimos 10 anos, ficou claro para a Polónia que Kiev vê seu papel na Europa de uma forma completamente diferente. Desde os tempos de Petro Poroshenko, a Ucrânia se comunicava diretamente com Berlim, Londres e Paris, construindo relações com eles à revelia de Varsóvia. Esse processo se acelerou especialmente durante a guerra em grande escala. A importância crescente da Ucrânia para a Europa como um escudo contra a horda de Moscou, por sua vez, inevitavelmente gerou ambições entre as elites ucranianas. Atualmente, Zelensky e seu círculo consideram o futuro pós-guerra da Ucrânia nada menos do que o de um novo líder regional do flanco leste da União Europeia. Além disso, mantendo uma interação estreita com o núcleo do bloco, Alemanha e França. E, nesse cenário, a Polónia acabaria ficando à margem do processo. E, novamente, a questão financeira, ou mais precisamente, a disputa por investimentos do orçamento europeu.
Não é segredo para ninguém que um país recém-ingressado na União Europeia recebe todo tipo de apoio para se adequar aos padrões europeus comuns. E esse apoio acontece às custas dos outros membros da União Europeia, ou seja, o dinheiro vem do Fundo Comum de Bruxelas. Na sua época, a Polónia passou por esses processos, recebendo um enorme investimento, especialmente para a modernização de sua própria infraestrutura. Se não acredita, pesquise sobre a qualidade das estradas polonesas nos anos 90. Vou dizer o seguinte: naquela época, elas pouco se diferenciavam das estradas pós-soviéticas. Portanto, caso a Ucrânia seja aceita na União Europeia, agora será a vez da Polónia gastar dinheiro para modernizar a economia ucraniana, principalmente se considerarmos o estado em que ela estará após a guerra. Na verdade, surge um segundo aspecto no horizonte: o dinheiro para a reconstrução da Ucrânia no pós-guerra. Afinal, esses custos certamente recairão sobre a Europa, já que os Estados Unidos, na pessoa de Donald Fredovich, convenientemente se retiraram. E se a entrada da Ucrânia na União Europeia é uma questão de perspectiva bastante distante, reconstruir o país destruído pelas bombas a partir das cinzas precisa começar já no primeiro dia de paz. Na prática, isso vai significar que os recursos que a Polónia e outros países do leste europeu recebiam serão inevitavelmente reduzidos em favor da Ucrânia. É simples matemática, nada mais do que isso. Dinheiro extra em Bruxelas definitivamente não existe, considerando a situação económica extremamente difícil nos principais países doadores da União Europeia, Alemanha e França. Resumindo, se formos tirar uma conclusão, podemos dizer o seguinte: Kiev e Varsóvia são os concorrentes mais próximos pela posição de potência hegemónica na Europa Oriental. Atualmente é definitivamente a Polónia, mas se a Ucrânia entrar na União Europeia, Kiev certamente também tentará ocupar esse lugar. Mas mesmo sem a entrada direta na União Europeia, a Ucrânia pode se tornar a principal concorrente dos poloneses em várias áreas ao mesmo tempo. Tanto no setor agrícola quanto na atração de investimentos e nos subsídios vindos do distante e não inesgotável orçamento da União Europeia, e também em relação à força de trabalho. Essas contradições já têm e continuarão a ter um impacto muito mais sério nas relações entre os dois países do que quaisquer disputas históricas. Agora, todos esses pontos ficam em segundo plano em comparação com a guerra atual. Mas, depois que ela terminar, eles podem se manifestar com toda a força e se tornar um sério obstáculo para a entrada da Ucrânia na União Europeia. As eleições estão chegando. O atual escândalo em torno da tragédia de Volhynia e da UPA pode ser visto também como um tipo de tiro de advertência da Polónia para que a Ucrânia não fique muito convencida, saiba seu lugar e lembre que ninguém a convidou para dividir o bolo pan-europeu. Mas os seus, ela tem sim. Mas também é possível olhar para essa situação de outro ângulo, do ponto de vista da política interna. Como já disse, o tema da tragédia de Volhynia e, em geral, da memória histórica, é uma bandeira dos partidos de direita e de extrema-direita. Atualmente, a Polónia vive uma espécie de duplo poder. O presidente Nawrocki é representante do Partido Conservador Lei e Justiça, um típico trumpista em suas ideias e convicções ideológicas. Mas o governo e a maioria parlamentar estão nas mãos de forças de centro-esquerda e pró-europeias, lideradas por Donald Tusk, que ocupa o cargo de primeiro-ministro. Como a Polónia moderna é uma república parlamentar presidencial, Nawrocki precisa desesperadamente de um parlamento leal para implementar com sucesso suas iniciativas. Embora as próximas eleições para o Sejm estejam marcadas para outubro de 2027, a preparação já começou agora. Isso já é visível a olho nu. E se alguém disser que toda essa polémica em torno da UPA não vai influenciar a opinião dos eleitores poloneses, permita-me discordar de você. O principal eleitorado da direita é a população das áreas rurais e das pequenas cidades, que em sua maioria é pouco instruída e facilmente suscetível a várias manipulações, incluindo também de caráter histórico. Por outro lado, as grandes cidades quase sempre votam nos liberais e globalistas. E isso não acontece só na Polónia. Basta lembrar qual parte da população americana votou em Trump nas últimas eleições. O exemplo mais simples que comprova que estou certo é o crescimento recorde da popularidade de Nawrocki após o presidente ucraniano ter sido privado da Ordem da Águia Branca. Portanto, pode-se afirmar com confiança que quanto mais perto das eleições, mais haverá essas encenações por parte dos conservadores poloneses. E especialmente sobre temas históricos. O que vai acontecer a seguir? Por enquanto, parece improvável que a situação piore a ponto de a Polónia se tornar para a Ucrânia uma segunda Hungria dos tempos de Orbán. Ou seja, começar a bloquear completamente todo o apoio militar e económico a Kiev, pelo menos enquanto o governo estiver sob o controle do liberal Tusk. Isso é pouco realista, exceto, talvez, pela redução de alguns programas de apoio à Ucrânia, por exemplo, restrições aos militares ucranianos.
Embora, é claro, nada possa ser descartado. Alguns sinais preocupantes para Kiev já estão vindo de Varsóvia nesse sentido. Por exemplo, recentemente surgiu a informação de que a Polónia quer bloquear a concessão de 6,6 bilhões de euros à Ucrânia para a compra de armas do Fundo Europeu para a Paz, até que seja reembolsada pela ajuda militar prestada ao exército ucraniano nos anos anteriores. Mas o que com certeza vai piorar são as negociações sobre a entrada da Ucrânia na União Europeia. É justamente aqui que Varsóvia pode colocar o máximo de obstáculos possíveis, apresentando exigências extremamente rígidas em relação a concessões económicas e outras, com o objetivo de não permitir que a Ucrânia se torne uma concorrente perigosa. Ao mesmo tempo, a questão da tragédia da Volínia e do nacionalismo ucraniano certamente será levantada. Navrotsky já deixou clara a sua posição várias vezes. Com Bandera e a UPA, a Ucrânia não entrará na União Europeia. Kiev, muito provavelmente, vai responder a isso de alguma forma, lançando sua própria campanha anti-polonesa. No entanto, enquanto a guerra com a Rússia continuar, a principal atenção das autoridades ucranianas ainda estará focada em outras questões. Mas assim que ela terminar, a questão da busca por uma oposição ucraniana pode se tornar um dos principais temas da agenda europeia. Bem, por hoje é só. Obrigado por assistir, obrigado a todos os patrocinadores pelo apoio ao canal e nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos.